Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O papo de hoje do segmento Melodian Corvidae é um pouco mais livre, espontâneo e aberto, mas não por isso deixa de ser espinhoso, sensível. Algumas pessoas tendem a abordar seus ídolos, artistas preferidos, com um certo grau de passionalidade. E é esperado que, quando discutimos se eles são substituíveis ou insubstituíveis, haja um nível de passionalidade, porque preferências pessoais, sentimentos, paixão, acaba sempre interferindo na conversa. Portanto, isso é esperado. Dito isso, o assunto é interessante. Rende boas discussões, boas reflexões e acredito ser válido de refletir aqui no segmento do canal, que lida justamente do aspecto musical. Bem, como vocês perceberam no título, o que quero discutir é a qualidade do insubstituível, o que faz de um músico insubstituível. Mas antes de tudo, eu acho que é importante dar um passo atrás e lembrar que, como pessoas, como indivíduos, e não necessariamente músicos, todos nós somos insubstituíveis. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nós podemos fazer coisas como as outras, melhor do que as outras, pior, mas devido a características pessoais, história de vida, visão de mundo, ou até mesmo aspectos particulares do corpo e da mente, nós não somos exatamente iguais uns aos outros. Até mesmo a maneira de encarar e sentir música será diferente, que dirá então compor, ou criar, desenvolver um próprio estilo. Todas as pessoas são únicas. Ninguém é igual a ninguém. Diferença é o normal. Diferença é o saudável. Dito isso, na música, existem níveis de autoria, assim como em outros tipos de artes, em trabalhos que desenvolvemos, que não necessariamente também se encaixam no campo artístico. Existe algo chamado autoria, e algumas pessoas desenvolvem isso muito mais do que outras. Todos nós somos inspirados, mas algumas pessoas, através da inspiração que recebem, ninguém parte do nada, ninguém parte do zero, acabam desenvolvendo, criando um modo muito autoral de expressar sua arte, de expressar aquilo que cria, seja na música ou em qualquer outro campo. Então, quando expresso o desejo de comentar sobre um insubstituível, eu vou exatamente neste ponto. É aqui que eu vou repousar meu pensamento. Na qualidade de algumas pessoas de serem únicas naquilo que fazem, no modo de compor e principalmente na forma de soar. Isso existe, em música existe. Algumas pessoas são tão autorais, tão únicas, que mesmo tentando emulá-las, dificilmente outros artistas vão conseguir, o que nem sempre é bem-vindo, bem-quisto ou saudável, porque nada melhor do que, ao compor, tocar música, expressemos a nós mesmos. Mas na história do rock e do metal, que também são tema aqui do vídeo de hoje, algumas bandas são tão consolidadas, já criaram uma certa identidade particular, muito marcante, que ela passa a ser uma parte integral da brand, da marca. E quando músicos falecem ou são substituídos, uma mudança muito drástica acaba impactando a percepção do público. A percepção, inclusive, dos contratantes, gravadoras da indústria, o quanto elas querem investir ou não nesta banda que agora
por alguma razão, né, não tem um membro-chave, uma pessoa que era muito importante na constituição da identidade sonora da música que produziam. E isto é um fato importante de ser lembrado. Então, o que fazer? Como proceder? Muitos fãs, muitos ouvintes seguem adiante. A vida segue. Ciclos terminam. Relacionamentos começam e terminam, né? Mesmo aqueles que nós não terminamos por vontade própria, né? Temos a morte aí, que algum dia virá para todos nós. Músicos falecem, relacionamentos profissionais e pessoais terminam quando isso acontece. É um fato natural da vida. Mas no business ou na passionalidade, nem sempre essa transição, esse seguir em frente é fácil para as pessoas, né? Então, do ponto de vista comercial, é uma preocupação que existe bastante. Quando há uma cisão muito importante na história da música, das bandas, há sempre essa preocupação. E agora? Como eles vão soar? A banda se manterá integral ao seu som, como era no passado? Isso, claro, falando dessas figuras chaves da sonoridade. E essas pessoas, mais do que tudo, para a sonoridade e identidade de uma banda, elas são sim insubstituíveis. Ou seguimos com um novo músico, com o seu estilo, ou até mesmo a sua tentativa de reproduzir o som anterior, que infelizmente alguns são subordinados, né, forçados a fazer, mas é um contrato, eles são contratados para isso, recebem para isso, né, e chegam a um consenso, a um acordo com as bandas para isso, né, então não estão alienados, desavisados do seu papel, né, enfim, ou eles se submetem, ou então aquilo que acho mais coerente e assertivo, a banda segue em frente, segue outras dimensões e colhe os frutos dessa escolha, né? Algumas pessoas vão se afastar, outras vão continuar pela música e não necessariamente aquela pessoa, né? Aquele músico-chave. Isso acontece, isso faz parte da dinâmica das bandas, né? Da história dos artistas. Mas enfim, existem sim membros chaves. Existe sim a qualidade do insubstituível. E, na minha concepção, na minha avaliação, o insubstituível é aquele músico que, por uma qualidade pessoal, digamos a qualidade do seu timbre vocal, a voz, ele é único. Ninguém consegue soar daquele jeito, porque o corpo da pessoa produziu um timbre vocal particular. Suas cordas vocais soam de um jeito muito único. Ou às vezes a influência do tom, né, o modo como a pessoa pronuncia o idioma, um sotaque regional, algo assim, são características que tornam essa voz muito única. Ou no campo da composição, na forma como músicos pensam a estrutura musical, como eles arranjam suas melodias, fazem a harmonização, na própria sonoridade que eles desenvolvem para si mesmos, a maneira como eles escutam música. Entendem? No campo da composição, no campo instrumental, a autoria ela é ainda mais notória. Um dos objetivos que eu tenho neste vídeo, inclusive, é quebrar um pouco a ideia de que uma banda perde a identidade ou muda muito só quando, por exemplo, um vocalista sai. Na verdade, não. Muitas bandas mudaram drasticamente porque um instrumentista em particular, aquele que compunha bastante, aquele que pensava a música da banda, era chave no sentido de pensar harmonicamente, melodiosamente as composições. Quando esse músico sai, a identidade também muda bastante. Aquela sonoridade vai embora com ele. Um dos meus objetivos é mostrar isso aqui. Durante todo o vídeo eu vou dar apenas 2 exemplos de vocalistas. E aqueles que eu selecionei aqui, ou as bandas pararam
depois que um membro morreu, ou elas mudaram drasticamente seu som quando um dos membros aqui citados, um dos músicos citados, saiu. Enfim, os exemplos que vou citar são de músicos bem referenciais, eu diria, né? Bem ilustrativos do fenômeno que eu estou pensando em discutir. De algum modo, quando eles morrem ou saem da banda, a banda em si, a marca em si, a sonoridade muda drasticamente, porque eles eram muito autorais naquilo que faziam e exerciam um papel de composição muito grande, muito maior do que algumas pessoas acreditam ou se dão conta, né? Muitos fãs vão notar que a música não é mais a mesma, ela não é pensada da mesma forma, notam uma alteração, mas poucas se dão conta do papel integral na mentalidade de uma composição, na visão, no ouvido de um musicista durante o processo criativo. E é por isso que algumas pessoas deixam de seguir, deixam de ouvir novos álbuns, novas produções, quando aquele membro que era chave emblemático, às vezes nem era o preferido. Às vezes a pessoa prefere, sei lá, o vocalista que era alguém comum, né, dentro de um padrão, de um estilo de época. Às vezes o ouvinte prefere aquele membro da banda, mas quando um guitarrista, ou um baixista, ou um baterista sai, depois de um tempo a pessoa meio que enjoa, não gosta tanto mais daquele álbum novo, como aprecia, né, como adora os antigos. E às vezes não é nem o músico preferido, né, o causador da mudança. Foi aquele que saiu, aquele que supostamente ela não dava tanta importância assim. Mas no que diz respeito à composição, à sonoridade, ele era fundamental. Neste vídeo, portanto, eu vou dar alguns exemplos disso. Não irei citar todos os possíveis, né? Apenas alguns que eu vou puxando de cabeça, né? Vou lembrando, vou aqui matutando, exercitando minha memória e darei alguns exemplos baseados no que me ocorrer a princípio. Mas, claro, não vou falar de todos eles, mas apenas alguns que acho que são devidamente ilustrativos do que eu quero discutir. Para um primeiro exemplo, eu escolhi de um músico que, digamos, é universalmente conhecido. Quando se fala em John Lennon, automaticamente pensamos em The Beatles. Mesmo que as novas gerações mais recentes, né, as crianças, adolescentes, os millennials, nem todos eles saibam quem são os Beatles, ou ouviram alguma música dos Beatles, ou se ouviram não sabem exatamente de quem é a música em questão, qual é o autor, quem é o compositor. Há alguns dias, algumas semanas eu acho, eu li uma pesquisa, uma matéria na verdade, onde foi feito um levantamento estatístico, onde tentaram verificar se as gerações mais recentes, crianças e adolescentes, têm ideia de quem foram os Beatles, ou se conhecem alguma música deles. E o resultado para os Beatlemaníacos não é assim tão animador não. Os Beatles já foram muito mais populares do que hoje eles são. Inclusive, essa popularidade sobreviveu por muitos e muitos anos. E o cinema, de certo modo, outras formas de arte, ajudou a manter essa popularidade em alta, né? Mesmo quando a banda, décadas depois de terminar, de encerrar suas atividades e tal, já não era assim tão frequente, tão explorada, né, por vias midiáticas mais tradicionais do campo da música. No cinema a gente encontrava algumas musiquinhas em séries de TV, e é de certo modo onde as músicas dos Beatles, né, vão orbitar, continuar orbitando de certo modo. Mas as gerações mais novas não sabem muito bem quem são os Beatles não. E é um fenômeno que eu sinto acontecer desde a minha própria geração.
obviamente os Beatles foram artistas da época da infância dos meus pais, não é da minha época, mas para alguém que gosta de rock, de música, que se interessa muito, não apenas por músicas em si, né, mas pela história da música, era para mim quase inevitável em algum momento não tocar na obra deles, não ouvir a obra deles, embora eu não seja um Beatle maníaco. Mas, para estudar a perspectiva histórica do rock, é necessário passar por eles, é imprescindível, né? Assim como também o Elvis lá nos Estados Unidos, né? No blues, né? Nos artistas negros que realmente foram a base de tudo que nós viríamos a encontrar posteriormente no rock and roll. Bem, depois dessa pequena introduçãozinha e curiosidade, de certo modo, acho que já dá para falar um pouco desse cara aí, John Lennon. John Lennon é alguém imprescindível não apenas para a música do ponto de vista instrumental, aquilo que escutamos nos Beatles, mas também nas ideias, na parte lírica. Os Beatles foram uma banda muito à frente do seu tempo e realmente fantástica, marcante para a sua geração, não apenas devido a todo o apelo da mídia, né? Todo o marketing que foi feito em torno deles, da ousadia. É claro que os aparelhos midiáticos ajudavam bastante, mas não era só isso não. Eles tinham qualidades musicais inquestionáveis mesmo. E o melhor de tudo, assim como os Stones, tem gente que acha que apenas o Stones tocava realmente, né, com mais arrojo. Não, os Beatles também eram arrojados musicalmente. Eles não eram virtuosos, né, compositores, né, eruditos instrumentalmente, mas aquilo que sabiam fazer, faziam com extrema qualidade, originalidade e, principalmente, o que? A autoria. E a autoria é o que faz de uma banda ou de um músico, como eu disse na introdução do vídeo, alguém insubstituível. É o fato de ser autor, né? E o interessante é que alguns músicos autorais, mesmo os plagiadores, né, aqueles que tentam soar como eles, não conseguem exatamente fazer o mesmo. No caso do Beatles, 3 músicos, eu diria que são insubstituíveis, cada um por causa de suas características pessoais, visão de mundo, ideias e a maneira como abordavam a música, escreviam, né, e soavam também. Eu estou falando aqui do John, porque o John foi um membro dissidente também, né? Foi um membro que morreu, por isso que eu seleciono o John. Mas George Harrison era maravilhoso também, o Paul McCartney também era. Todos eles eram bons compositores. E uma característica interessante do Beatles é que quando há dissidência, quando o Lennon se afasta, vai trabalhar com carreira solo, vai compor música com a pessoa que ele amava, com a esposa dele, a Yoko, não há Beatles sem ele. O coração do John, a paixão do John, a maneira como ele encarava a música, o jeito dele de escrever, a voz dele, né, a história de vida do John, ele trazia tudo para dentro do Beatles. Algumas pessoas fazem pouco caso do Ringo Starr. Eu não acho que o Ringo está no mesmo nível enquanto músico, no caso aquele que executa, né, a música, o instrumento, na bateria, mas também do ponto de vista de composição, eu não acho que ele esteja no mesmo nível dos demais, né, eu acho que isso também é inegável, mas o Ringo também era parte fundamental da música que eles escreviam. Eles escreviam junto com ele, né, para ele também, para que ele interpretasse as canções, e aquilo que o Ringo trazia era o suficiente para os Beatles, né, para o que eles pretendiam com sua música naquela época. Eu não faço pouco caso do Ringo, não. Eu só não acho que ele seja um compositor do tamanho dos outros 3, né? E The Beatles eram os 4. Quando um sai, né, principalmente um dos 3 compositores principais, a coisa não vai soar igual. Não tem como você colocar uma outra pessoa no lugar do John Lennon e esperar que The Beatles continuasse sendo o The Beatles.
Não tem como. Não vai soar igual. No passado, quando bandas se separavam, em alguns casos, isso decretava, né, quando um membro saía, isso decretava o fim da banda. Porque, às vezes por filosofia, né, por visão de mundo, ou uma ética pessoal, os demais envolvidos sabiam, eles tinham ciência de que não seria igual. Quando a formação original se separa, algo sempre se perde nessa trajetória. E quando alguém tão importante, tão fundamental na história, não apenas lírica, mas também musical do The Beatles sai, que foi o John, não tem como. Não tem como. A banda poderia arranjar uma outra pessoa? Poderia. Iria ser a mesma coisa? Não. Isso seria o mesmo caso o Paul saísse e entrasse outro, ou o George saísse e entrasse outro, e continuasse os demais, né? Seria sempre a mesma coisa, a mesma situação. John Lennon era insubstituível. Enquanto músico, enquanto vocalista, e principalmente enquanto mente, as coisas que ele pensava, e o pensamento dele, a forma como o pensamento dele se traduzia em música, em expressão dos sentimentos dele, ele é uma pessoa muito, muito sensível. Essa parte, quando ele sai, quando The Beatles termina, né, não dá para manter. Sem ele, The Beatles não seria mais The Beatles. Seria uma outra banda, uma banda diferente daquela que foi com ele, né? Isso vale também para o Paul e para o George. O Ringo, repetindo, eu não faço pouco caso dele, mas eu só acho que, no termo da autoria, ele não era tão autoral assim como os demais, né? Ele era alguém, um baterista competente, né, esforçado, mas que não estava assim em termos de composição, né, muito acima de outros bateristas da época. E é só isso, não é querendo fazer pouco caso dele, tá? Não me entendam mal. Minha segunda escolha é justamente para dar um tapa na cara de quem acredita, acha que o membro principal de uma banda, a peça insubstituível que transforma a sonoridade de um grupo, é apenas o vocalista ou um guitarrista. John Bonham é um baterista que prova que tal constatação, né, ou na verdade melhor, tal afirmação de que o vocalista ou guitarrista seja o principal e insubstituível é uma balela, é uma falácia. Sendo baterista, John Bonham prova que sim, um baterista, aquele que conduz a banda, né, todo a dinâmica musical começa por ele, né, no trabalho dele. Esse condutor, esse mestre rítmico, se ele for um músico realmente autoral, a ausência dele é capaz de destruir, aniquilar completamente a sonoridade característica de uma banda em questão. No caso do Led Zeppelin, como do The Beatles, claro, Robert Plant também seria insubstituível, assim como Jimmy Page, assim como Joe Paul Jones. Os quatro eram muito autorais, e os quatro é que faziam a engrenagem funcionar. Mas o interessante é que o Bonzo, apelido do John Bonham, para quem não sabe, o Bonzo era alguém tão importante para a dinâmica e musicalidade do Led Zeppelin, que quando ele faleceu, a banda encerrou as atividades. Acabou. Sem o Bonzo, dá para continuar. Dá para continuar? Claro que dá. Mas soando como Led, vai mudar. Vai mudar drasticamente. É isso que nós queremos? É isso que nós temos como horizonte? Nosso interesse musical caminha para isso? Não. Robert Plant não quis, e os demais também não. Eles decidiram terminar com Led Zeppelin. Sem o Bonzo, não dava. Não foi só por causa de amizade. É ética também. É ética, é bom senso também.
É a compreensão de que a entidade, né, aquele gigantesco Led Zeppelin, aquela coisa transcendental que eles se tornaram, parte integral daquela sonoridade era a dinâmica do Bonzo. Era o modo como ele abordava a bateria, o jeito extremamente super pesado e arrojado com que ele tocava a bateria. Muita gente não se dá conta disso. Muitas pessoas que não têm um ouvido apurado para ritmo, né, para a estrutura rítmica de uma música. Ele é imprescindível. Se você tira a bateria do Bonzo, a música do Led Zeppelin perde muito, uma parte fundamental da sua essência. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de talvez tentar ouvir faixas do Led Zeppelin né, com gravações com instrumentos isolados, mas tira a bateria do Bonzo e tenta escutar a música. É outra coisa, é uma coisa completamente diferente. Ou então tentem ver covers, assistir covers de bateristas, né, inclusive bateristas renomados, de músicas do Led Zeppelin. Tem vídeos assim no YouTube, né, de profissionais tocando. Soa igual? Às vezes o instrumento é melhor, a qualidade dele é melhor, né, muito mais avançado, rebuscado, né, ou o kit até muito maior do que o Bonzo utilizava. O kit de bateria dele não era muito grande, ele fazia muito com pouco. E mesmo eruditos da bateria não conseguem replicar o som do Bonzo. A energia dele, a identidade dele, o que ele conseguia colocar naquelas baquetas ali, no movimento de pulso, na energia, era algo único. Ele é um baterista autoral, e sua morte acabou por, né, decretar o fim de uma outra banda que teve várias polêmicas na sua história relacionadas à autoria. Eu acho que isso é importante de grifar, né, já que a gente está falando de autoria aqui. A gente não pode passar pano para o Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin foi acusado de vários casos de plágio. Mas mesmo quando plagiava outras bandas, né, eles pegavam trechos de músicas que pertenciam a outros artistas e repaginavam, né, criavam uma nova sonoridade. E claro que criaram suas próprias faixas também, né? A maioria das faixas do Led Zeppelin são de autoria deles, né? Mas houve casos sim, né, de acusações de plágio, que algumas não eram fundadas realmente em fatos, eram injustas, mas outras que a gente dá para perceber claramente, né, que houve apropriação indevida da obra dos outros. Então a história do Led não é assim tão limpinha no que diz respeito à autoria, não. Mas o som do Bonzo, né, o estilo de tocar a bateria dele era. Não há dois Bonzos. Não houve, continua não havendo. Existem bateristas mais técnicos do que ele, superiores do que ele. Ele inclusive foi um dos degraus, né, uma das escolas para que bateristas mais arrojados do que ele pudessem existir. Ele revolucionou a música, né, ele mostrou uma outra forma de abordar a bateria dentro do rock, do heavy rock, né. Sem o Bonzo, claro, nós não teríamos muito dos outros bateristas talentosíssimos que viriam a seguir. Mas, como ele, soando como ele, difícil de encontrar. Os anos 70, anos 60, 70, não apenas no rock, mas também no jazz, haviam bateristas formidáveis, maravilhosos. Mas o interessante é que também foi uma era para bateristas de sonoridades, de estilos muito peculiares, que muitos bateristas das décadas seguintes não conseguiram inovar, ir adiante, né, em termos de sonoridade. Eles conseguiram ser mais arrojados, mas fazendo ou tentando fazer emular coisas que os antecessores fizeram, né? Ser erudito, alguém tecnicamente muito superior, não necessariamente vai fazer de você um baterista autoral único, de sonoridade única, coisa que John Bonham definitivamente era. E o terceiro exemplo é um guitarrista, nada mais nada menos do que Ritchie Blackmore, né?
uma das figuras mais importantes do heavy rock e também uma das figuras mais inovativas do instrumento também, né? Uma das figuras principais, mais importantes da gigantesca Deep Purple e também da majestosa, maravilhosa Rainbow. Duas bandas top-notch, clássicas, maravilhosas, as quais ele era um dos principais compositores, certo? Na Deep Purple, ele trocou com o Jon Lord, maravilhoso, né? Em termos de visão, composição, a forma como ele compunha no Hammond, teclas, né? Piano, teclado, maravilhoso. Na Rainbow ele teve a presença do Dio. Enfim, Blackmore era alguém formidável, extremamente autoral e tocou também com outros músicos que eram bastante. Mas escolho o Blackmore por quê? Porque quando ele sai da Deep Purple, a banda já não é mais a mesma. Mesmo com a permanência do Jon Lord, do Roger Glover, do Ian Gillan, enfim, né? Muda a sonoridade. E quando não há ele na Rainbow, não tem Rainbow, né? Acaba, sai. Quando o Dio migra da Rainbow para o Black Sabbath, a banda continuou com outros vocalistas. Mas a sonoridade não era assim tão distante, né? Absurdamente diferente do que era quando o Ritchie Blackmore estava lá tocando. Blackmore era muito arrojado, muito arrojado. E a paixão, né, o apreço que ele tinha por música clássica, né, música renascentista, isso se refletia no arrojo, na forma dele abordar a Stratocaster. A maneira como ele escutava, compunha música, era muito diferente, muito exótica. E claro, né, não apenas o estilo de tocar dele, como também a imagem, influenciou muitos outros músicos, né? O Yngwie Malmsteen que eu diga. Muitos outros guitarristas. Blackmore talvez seja dos rockstars o cara mais arrogante e egocêntrico que pisou nesse mundo. É uma pessoa insuportável. Mas musicalmente, ele era brilhante. Brilhante. E não havia, em sua época, alguém que soasse como ele. Ninguém. Haviam outros guitarristas autorais que tinham sua própria sonoridade e eram tão brilhantes quanto ele. Mas soando como ele, ninguém. Ninguém conseguia. E continua não conseguindo. Mesmo os copycats do Blackmore não conseguem soar como o Blackmore. Vocês podem observar copycats do Yngwie, não tão bons como o Yngwie Malmsteen, mas próximos da sonoridade dele. Do Blackmore, desconheço. Simples assim. Esse é o nível de autoria do Blackmore. E quando eu falo do Deep Purple, por exemplo, eu não quero ser desrespeitoso, por exemplo, com o Steve Morse. O Steve Morse é um guitarrista formidável. Ele é maravilhoso também, né? Extremamente arrojado, um baita de um compositor. Só que Deep Purple, com ele, é outra banda. É uma outra sonoridade. É a guitarra do Steve Morse. É a faceta, a identidade do Steve Morse, não do Ritchie Blackmore. E Steve Morse também faria falta no Deep Purple se em algum momento eles, por exemplo, o substituíssem por outra pessoa, né, no passado. Também faria falta. Os fãs do Morse iriam sentir muito a falta da sonoridade dele. Mas do Blackmore, com o Blackmore, isso é gritante. Os álbuns preferidos, né, dos fãs de Purple continuam sendo os clássicos, com o Ritchie na banda, né, seja Mark II ou Mark III, né, os álbuns clássicos setentistas, porque a sonoridade dele fazia muita diferença, extremamente autoral. É sempre um prazer falar sobre Michael Schenker no canal, porque ele é nada mais nada menos do que o pai do hard rock melódico. Simples assim. E é interessante relembrá-lo porque o público brasileiro, principalmente o brasileiro,
é bastante alienado sobre quem ele é, especialmente o brasileiro. Michael Schenker é um gigante na Europa, nos Estados Unidos, um herói no Japão, mas curiosamente o público brasileiro não tem muita noção de quem ele é, mesmo grande parte do público sendo fã, né, ou disse fã, da Scorpions, banda que foi icônica no Brasil, e enfim, não saber que ele na verdade é o irmão mais novo de Rudolf Schenker, mas um músico profundamente muito mais influente que ele, que estourou antes dele, nos anos 70, na Inglaterra, com uma banda chamada UFO, e que teria um papel fundamental para muitas bandas de heavy metal melódico e hard rock melódico, principalmente no final da década de 70 e no início, metade, eu diria até o fim da década de 80. Michael Schenker é o herói dos guitarristas, de grande parte, dezenas de guitarristas que muitas pessoas escutam, gostam e não sabem que foram influenciados pelo estilo de tocar dele, que é um estilo muito melódico, muito romântico, muito sentimental. Michael Schenker ele sempre foi muito excêntrico, introspectivo, uma pessoa difícil de convivência também. Isso é uma característica recorrente em músicos autorais ou com algum grau de genialidade. Casos, por exemplo, do Ritchie e aqui do Michael também. Eles são muito excêntricos. Mas o estilo meloso, melodioso, bem romântico, sensível, tocante que você escuta em solos de guitarra no final dos anos 70, início, metade dos anos 80, grande parte dos guitarristas foram influenciados por ele. Seja no hard rock, inclusive também no heavy metal, já que os guitarristas do Iron Maiden foram influenciados por ele. Ou James Hetfield e Kirk Hammett no Metallica também foram. E assim, né, levaram isso para o thrash metal, por exemplo. Michael Schenker é extremamente influente e extremamente autoral com a sua música, a ponto de, ainda na adolescência, ele ter se colocado, né, um desafio, ele se impôs um desafio de não mais escutar música de banda nenhuma, nada que estivesse tocando em rádio, absolutamente nada, para que ele pudesse desenvolver sua própria identidade musical. E por anos, na verdade décadas, ele afirma que não escutou absolutamente nada para não ser influenciado por aquilo que os outros estavam fazendo. A maior parte da vida ele foi fóbico com palcos. Ele tocava, trabalhava constantemente na UFO, depois na carreira solo. Nunca deixou de trabalhar, né? A fobia, desconforto que ele tinha de palco não o impedia de trabalhar. Na verdade, no princípio da carreira, ainda adolescente, jovem adulto na verdade, ele ia medicado, né? Ele tomava ansiolítico para tocar em cima do palco. Isso depois com o alcoolismo acabou agravando a situação dele, né? Ele só conseguiu se desintoxicar de verdade na primeira metade dos anos 2000, mas ele sempre trabalhou, mas ele não se sentia confortável tocando ao vivo, de subir num palco e tocar para as pessoas. Esse desconforto só passou nessa última década. Foi quando ele finalmente revelou que começou a ter prazer em tocar para o seu público. Mas ele sempre foi muito introspectivo, isolado, difícil de conviver, um gênio, um típico gênio perturbado e também sistemático com a sua música. Michael Schenker não ligava para sucesso. Tudo para ele, a vida inteira, foi apenas a sua música. É válido chamá-lo de estranho, de narcisista, de tudo que vocês quiserem, mas o que não dá para dizer é que ele não foi autoral. Schenker, vocês escutam em muitos lugares, mas de guitarristas que foram influenciados por ele, antes dele, do estilo dele, da forma de tocar dele, não havia nada parecido.
Aí vocês podem me questionar, mas se tem tantos guitarristas melodiosos, românticos, influenciados por ele, né? Solistas maravilhosos, com um estilo, orientação melódica que o Schenker tinha, então ele é insubstituível? Sim, ele é insubstituível. Porque ninguém consegue fazer o que ele faz com a mesma qualidade, com a mesma criatividade e compor as centenas de músicas que ele compôs. E o Michael Schenker publicava, lançava um álbum por ano, 2 álbuns por ano. Teve épocas que ele lançou, inclusive 3 por ano. Mas na carreira solo, né? Ele sempre trabalhou, sempre escreveu, e parece que a cartola dele sempre tem uma mágica nova. Sempre tem alguma coisa nova para oferecer. Algo que ele ainda não apresentou e mesmo já na senescência agora, né, velhinho, ele continua ainda compondo músicas melodicamente muito marcantes e interessantes. Mas isso desde a década de 70, né? Quando ele gravou seu primeiro álbum com os Scorpions, o primeiro álbum dos Scorpions, na verdade, né, Lonesome Crow, foi em 1972, ele tinha apenas 16 anos. É um gênio precoce, um autodidata, gênio, extremamente autoral e muito, muito precoce. Não recebeu aula de ninguém, inclusive para quem o conhece, nota que tocando, né, com a mão esquerda ele não usa o mindinho, ele usa só 3 dedos para tocar no braço da guitarra e faz tudo aquilo que ele faz. É fantástico, é fantástico como Michael Schenker ele tem a sua própria identidade, difícil ou não, perturbado ou não, mas como ela também transcende, ela é muito sentimental, impactante no campo da melodia. Os solos de Schenker são de tirar lágrimas dos olhos. Eles marcam, eles tocam, eles machucam, de um jeito bom, na verdade. É muito envolvente os seus riffs, os seus solos. E guitarristas que não o conhecem, shame on you, porque é bem provável que você, guitarrista, tenha ídolos que são completamente fanáticos e influenciados por esse cara aqui. Os álbuns do UFO da década de 70 com certeza foram o momento máximo dele. São os álbuns que influenciaram guitarristas daquela geração e das gerações seguintes. Os álbuns da UFO, né, UFO, banda inglesa, com ele, são extremamente influentes. Todos eles. Os álbuns schenkerianos, né? O ápice é o álbum ao vivo, Strangers in the Night, sem dúvida. Mas aquilo é o ápice criativo e autoral da música do Schenker. Uma música que continua vivendo espiritualmente em outros guitarristas, mas não do jeito dele, com a criatividade dele, com o tom de guitarra do Schenker. É muito diferente. E normalmente um guitarrista que só usa lá, ali um delayzinho qualquer, ele não usa muito pedal, não. É cabo, Flying V, amp e é tudo. Depois que ele saiu da UFO e foi para a carreira solo, em virtude de brigas, né, principalmente com o vocalista Phil Mogg, ele foi substituído por bons guitarristas, né? E o mais consolidado deles viria a ser o Vinnie Moore. O Vinnie Moore, para quem não sabe, é um guitarrista extremamente técnico, virtuoso. Vinnie Moore é um dos principais nomes da guitarra neoclássica, do rock neoclássico. Quem não conhece o Vinnie deveria ouvir também os álbuns solo dele, instrumentais. No UFO, o Vinnie passou a tocar mais hard rock, mas os álbuns com o Vinnie se aproximam do impacto, da influência, da maestria dos riffs, dos solos do Schenker? Não. E tecnicamente falando, o Vinnie Moore é muito superior ao Schenker. Ele é mais erudito que o Schenker. Ele consegue fazer coisas tecnicamente na guitarra que o Schenker não pode. Mas ele não é expressivo, marcante, influente, nem um pouco, nem 1% do que o Schenker foi. Em apenas ali 4 anos de UFO, de 74 a 78. 4 anos. Suficientes para marcar as décadas seguintes. E continuar influenciando guitarristas bem novinhos. Até hoje ele é influente. Michael Schenker é incrivelmente autoral. Brilhante.
Falei de guitarristas, falei de vocalistas, né? Pessoas que também faziam uso dos seus vocais, eram bem característicos do ponto de vista autoral. Mas tem baixista nessa história também, meus caros. E esse sujeito aí eu acho que talvez seja, né, o exemplo mais emblemático de todos. Eu poderia citar o Steve Harris, por exemplo, mas não vem ao caso, porque como eu falei na introdução, estou selecionando aqui membros que saíram de bandas e por isso elas se transformaram ou então faleceram, né? O que resultou em mudanças na formação por causa do falecimento ou então término de bandas. Então o Steve Harris, por exemplo, não se encaixaria aqui, do Iron Maiden. E por que eu cito o Steve Harris? Porque o Steve Harris é o principal compositor do Iron Maiden. Mas as pessoas podem olhar, ouvir o Maiden e pensar nas guitarras gêmeas, né, do Dave Murray e do Adrian Smith. Mas quem escreveu a maior parte daquelas músicas é o Steve Harris. Eles executam algo que surge, nasce na psique do Harris, né? Da maneira como o Harris entende, escuta a música, como ele pensa as composições do Iron Maiden, né? Mas não cito o Steve, e cito o Cliff Burton porque ele se encaixa na minha proposta. Ele faleceu, e desde o falecimento dele, depois de apenas, infelizmente, 3 álbuns com o Metallica, o que aconteceu com o Metallica, meus caros? Pois é, jamais foi a mesma banda. Jason Newsted substituiu bem o Cliff. Sim, ele fez um excelente trabalho na época dele com o Metallica. Ajudou inclusive, né, a banda a chegar no sucesso comercial e se tornar, né, multimilionária, vender absurdamente milhões de discos globalmente, né, mundo afora. O Jason ajudou muito o Metallica a se transformar naquilo que a banda se transformou. Mas quando nós pensamos nos primores do thrash metal, né, nas composições mais clássicas, instrumentalmente interessantes e definidoras de um gênero do metal, quais são? Quais são, meus caros? Sim, as faixas do Kill 'Em All, do Ride the Lightning e do Master of Puppets, dos 3 primeiros álbuns do Metallica. E qual é o diferencial daqueles álbuns? Ora, se um cara sai, forçadamente porque ele faleceu, né? Ele morreu em um acidente de ônibus, para quem não sabe. Quando o Cliff falece e o som muda, eu acho que está bem evidente, bem na cara o que aconteceu, né? Esse sujeito aqui, ele era fanático por música. E ele era fanático por esse instrumento aí que vocês estão vendo, baixo. E o baixo dele era tão transcendental no corpo musical do Metallica, no thrash do Metallica, no senso rítmico do Metallica, que com a morte dele, o som de algum modo empobrece. Às vezes eu me pego pensando que a mudança de direção do Metallica não foi necessariamente por querer no Injustice for All. O Injustice for All ainda é sólido, né? Embora a banda tenha feito uma baita sacanagem com o Jason, praticamente retirando o baixo dele da mixagem, né? Da gravação, né? Do tape final. Mas dá para notar que o estilo de composição, a direção, há alterações. O Injustice for All, ele não soa semelhante a principalmente Ride the Lightning e Master of Puppets. Ele já aparenta seguir por uma rota diferente, uma ótica diferente. E claro que a banda iria se transformar totalmente, né, no Black Album, o álbum seguinte ao Injustice. O que está faltando ali é esse cara aqui, Cliff Burton. Porque, diferente dos demais, o Cliff Burton tinha erudição musical. Ele conhecia música de cabo a rabo, ele estudava, tinha mais influências mais ricas do que as do Metallica, mas gostava de thrash. Mas com a presença dele, o thrash era enriquecido estruturalmente. O thrash é um estilo do metal bem complicado, ele não é facinho de tocar, não. Ele não é dos mais complicados, né, dos mais
técnicos para se tocar, não é dos mais difíceis, né? Há gêneros muito mais complicados do que o thrash, mas ele é desafiador, porque é predominantemente, né, um estilo rítmico, com um andamento muito rápido. Mas a questão de tempo, né, de criatividade, mudanças de tempo mesmo, né, de arranjos, qualidade de arranjo, né, erudição de arranjo construída. Cliff Burton era primoroso. Sem ele, o Metallica não soaria desse jeito. Era completamente impossível que a sonoridade da banda ficasse dessa forma. É bem diferente. Com ele, a coisa muda de figura. E sem ele, né, o metal também muda de figura novamente. Porque com ele, o Metallica explodiu e nos apresentou o thrash metal, né, uma direção sonora que se afastava, do ponto de vista da autoria, né, do som, da New Wave of British Heavy Metal, né, iniciada lá na Inglaterra, e com expoentes como Iron Maiden, Saxon. Depois do Cliff, o thrash perdeu algo. Perdeu um toque, né? Principalmente no sentido rítmico. É claro que o thrash tem outros musicistas talentosíssimos também, né? Compositores muito técnicos que tiveram algum tipo de vivência, né? Enfoque clássico, mas eu acho que, dentre todos eles, o que mais refletiu isso na musicalidade e na criação de um novo gênero, uma nova forma de abordar o rock pesado, né? O metal no caso, foi o Cliff. Ele fez muita falta para o gênero e eu acho que até hoje ele faz. Não teve outro baixista no thrash metal como o Cliff Burton. Longe disso. E já que estou falando de baixistas, eu não poderia deixar de lembrar, obviamente, de Roger Waters. Roger Waters. Depois que ele saiu do Pink Floyd, a banda continuou. Mas a epopeia, né, a banda transcendental que o Floyd era, foi a mesma. O David Gilmour, ele é parte também elementar, fundamental da sonoridade do Pink Floyd. Eu acho que em termos de autoria e de músicos insubstituíveis, tanto o Gilmour quanto o Waters são. Mas para mim a saída do Waters evidencia que os dois, por mais que pensassem diferente, tivessem conflitos muito acentuados, era neste conflito, nessas diferentes personalidades, o entrechoque, né, a resultante, aquela faísca entre os conflitos que aconteciam entre os dois, que resultava nas peças, nos álbuns brilhantes que o Pink Floyd compôs e escreveu quando ambos faziam parte da banda. Depois que o Roger Waters saiu, o Pink Floyd continuou uma banda relevante, musicalmente muito satisfatória? Sim, com certeza. Mas no mesmo nível de clássicos anteriores, como Animals, Dark Side of the Moon, The Wall? Não. Absolutamente não. Rogers, ele era um sujeito bastante interessante porque ele era um pensador da música. E da música que estamos falando, né? Um tipo de música, inclusive, que é muito desafiadora. Que é a música psicodélica e progressiva. Uma música que tem um grau de experimentalismo na sua essência, na sua filosofia, desde o princípio, desde as bases. Não ser comum, não ser previsível, explorar sons, sensações produzidas por sons, melodias e arranjos não convencionais é parte da identidade sonora, daquilo que esperamos, né, da música progressiva e psicodélica.
Roger Waters era um pensador, um cara que professava essas coisas. E não professava apenas com palavras, ele sempre foi um sujeito muito vocal, né? Ele sempre gostou de falar muito. E disse bobagens e coisas muito relevantes também, né, no decorrer do tempo, mais coisas relevantes do que bobagens. Cabeçudo, brigão, o David Gilmour também era, né? Os dois viviam se chocando e são ambos, a seu jeito, né, pessoas muito difíceis de conviver e lidar também. Mas ele era vocal também com esse instrumento aí, com as letras que ele escrevia, né, que eram brilhantes também, à frente do seu tempo, corajosas. E o que ele escrevia em termos líricos, a música, o baixo, né, a composição refletia também, até porque o Roger Waters não escrevia só para o instrumento dele. Né, as músicas conceituais do Pink Floyd, elas teriam que sonoramente transmitir a sensação, as ideias, o pensamento, né, todo o processo mental do Roger Waters. Senão ele não ficaria satisfeito. Nunca ficou. E David Gilmour, como um guitarrista tão autoral também, tão brilhante como ele era, o complementava muito bem. Os dois eram muito importantes um para o outro. Tanto é que a carreira do Roger Waters solo não teve o mesmo impacto. Né? Não à toa ele ficou tocando por anos afora, né? Na íntegra, o The Wall, e não tanto o material que ele escreveu fora da banda. E o mesmo vale pro Pink Floyd. Depois que ele saiu, as músicas novas, as novas composições, não era aquilo que os fãs queriam ouvir ao vivo. As novas composições, sem a presença, né, a influência do Waters, não tinham a mesma qualidade. Isso eu acho que é indiscutível. Tem grandes músicas, excelentes músicas, com certeza. Músicas que até tocavam em rádio, tiveram, né, certo reconhecimento, tornaram-se hits, né? Sim, absolutamente. Mas com o mesmo grau de brilhantismo, obras que a gente olha, escuta e fala, isso aqui revolucionou a música, isso aqui é brilhante, é fruto de uma mente não comum. É a música de um pensador, ou de pensadores. Pensadores musicais. A gente não fala a mesma coisa para essas novas composições. São as composições da época, da geração, né? Da era Waters Gilmour. Fazer mal a uma banda, né? Uma cisão, uma separação. Se a gente pode usar um exemplo clássico, né? Um exemplo marcante de impacto, eu acho que para ambos, né? Gilmour e Roger Waters, foi a separação dos dois. Não se suportavam mais, mas o distanciamento entre eles empobreceu, tornou a música do Pink Floyd bem inferior ao que ela era. Não deixou ela ruim, né? Não deixou ela pobre, mas deixou de ser brilhante, deixou de ser única. Falei de erudição com Pink Floyd, Roger Waters, mas eu posso falar de pop rock também, de um estilo de música, composição bem mais simples, que não demanda tanta erudição assim. Claro que eu posso. Não é só em estilos mais eruditos, mais desafiadores que nós encontramos autoria e encontramos alguém insubstituível. Não. Às vezes as pessoas fazem coisas bastante simples, mas com um grau de autoria tão grande, identidade tão grande, que é como se essas coisas fossem construídas realmente com a sua digital, com um pedacinho da sua alma. E uma banda de pop rock que eu posso citar que tem uma pessoa assim, inclusive agora vai ser uma vocalista, é, indubitavelmente, The Cranberries, com a Dolores O'Riordan. Dolores, simplesmente Dolores. Preciso falar alguma coisa a mais? Dolores, ela faleceu muito cedo, né, como vocês, principalmente os fãs, né, que conhecem devem saber. Teve uma vida um pouco conturbada, né, ela era uma alma bem atormentada. Faz falta, tá fazendo falta, né,
não apenas para fãs do The Cranberries, mas também, né, fãs de pop rock em geral. Ela faz muita falta. Mas toda a tormenta interna, a passionalidade de Dolores, ela transmitia para os seus vocais. E ela tem um timbre muito único. A forma como ela pronuncia sílabas faz a entonação, o som que suas cordas vocais produzem, e acrescentando a isso o sotaque, aquele sotaquezinho irlandês típico dela. A mistura dessas coisas produziam um vocal muito característico. Quando Dolores falece, o que resta para The Cranberries? A voz dela era a identidade da banda. Não era o único elemento da banda, mas era a identidade da banda. Ela se tornou a imagem, o som da banda. Dolores é das vocalistas que você escuta no rádio e pensa, é a Dolores. Não é uma coisa que você precisa racionalizar. Você precisa de alguns segundos ficar matutando para descobrir quem é. Não. Ouviu? Associou. Se você escutou isso antes, você associa. Você volta a lembrar, associar com outras músicas. É a Dolores. Pode ser uma música nova. É a Dolores. Você pode não saber, não conhecer o nome dela, nunca ter visto, mas só com poucas palavras, né? Poucos versos, você associa. Já ouvi isso antes. Não é aquela moça lá que canta aquela música. Nananana. É exatamente isso. A voz dela é autoral demais. Ou correção, era autoral demais, já que ela infelizmente faleceu. O modo como ela utilizava o seu aparelho vocal era único demais. Esse é o ponto. Não tem como reproduzir a Dolores, e não faz sentido The Cranberries continuar sem ela. Há quem tente emular sua voz, há quem tente ser um doppelganger dela. Alguém até hoje conseguiu? Eu nunca escutei alguém que fosse um sortudo, digamos assim, né, ou competente o suficiente, uma anomalia que conseguisse soar como ela. Jamais. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum continuar sem Dolores. Porque a marca sonora, o registro sonoro mais evidente, que mais se impregna, né, na harmonia das músicas de The Cranberries é a voz dela. É aquilo que é mais identificável. Sem ela é uma coisa completamente diferente. Não fazia sentido continuar. Vamos prosseguir então com mais um exemplo. As pessoas estão batendo o olho aí na imagem, na arte do vídeo, e vendo o Malcolm Young. E claro que a banda em questão é o AC/DC, clássica banda, histórica banda de hard rock. E é natural que algumas pessoas vão questionar: poxa, mas não é o Angus Young? O insubstituível? O cabeça? Na música do AC/DC? Não. Era o Malcolm. E daqui a pouquinho eu vou dizer porquê. Mas antes, eu esclareço, pondero, que é mais um exemplo onde eu estou colocando o ritmista como alguém fundamental para a construção da identidade sonora de uma banda. Alguém que, caso seja substituído, mesmo que o estilo seja um estilo de, digamos, entre aspas, fórmula pronta, AC/DC, a gente sabe o que esperar. Eles sempre fizeram o mesmo estilo de música desde os anos 70, verdade. Mas quando sai, o cara que projetava, pensava essa música e fazia ela soar ritmicamente da forma como soava,
a alterações. Desde quando o Mel adoeceu, ele desenvolveu um quadro, né, tardio na vida de demência, foi internado e faleceu poucos anos depois, mas desde quando ele saiu das atividades do AC/DC, a banda, mesmo naquela formulazinha tradicional dela, nunca mais foi a mesma. Ela não soava igual. E esse é o ponto que eu estou chamando a atenção. É uma banda muito baseada em ritmo, 3 acordes, blá blá blá, o que vocês quiserem dizer. O simples não implica que não seja autoral. Não implica que não seja necessário uma mente pensante, uma inspiração, uma identidade, um DNA de alguém para fazer aquela engrenagem funcionar. Gostaram do último trabalho do AC/DC? Eu achei digno. Mas a altura das melhores assinaturas do Malcolm? Longe disso. O Angus é um guitarrista muito característico. Ele tem um estilo dele também, tá? Ele é autoral também. Principalmente as influências de blues que ele tem e que ficam muito claras durante os solos do AC/DC. Mas quem é o compositor da estrutura musical? Quem escrevia a cabeça pensante por trás daquelas músicas? O cara que batia o pé no chão e só de bater o pé no chão ele já inventava novos riffs, andamentos diferentes, e logo escrevia, transportava essas ideias para a guitarra rítmica. É esse cara aqui, ó. É esse pequeno Young. Dos dois, ele era o compositor da banda. O Angus é o solista. Dentre os dois, é o melhor guitarrista, mas o Angus não era o melhor compositor. Ele não era o melhor fabricador, forjador da sonoridade do AC/DC. E com a morte do Malcolm, o Angus, claro, ele sente a nível pessoal, afinal ele perdeu o irmão, e também musical. Porque não há dois Malcolms. Mesmo as bandas que tentaram ser copycats de AC/DC não tiveram o mesmo sucesso dela. Curioso, né? Principalmente para quem faz pouco caso do AC/DC e diz que a banda é uma banda de fórmulas, simplória e blá blá blá. É fácil, né? Fácil replicar o som. Vai lá. Tenta. Tente ser marcante como os riffs simples que esse cara aqui escrevia. Tente soar como ele. Exercite, pratique. Aqueles que ficam durante o dia todo tocando músicas complexas, né, arranjos absurdos de difíceis, shred. Tenta fazer o simples. Tenta ser rítmico, com uma guitarra. É mais difícil do que parece, principalmente do ponto de vista criativo. No que diz respeito à forja das músicas. Solar é difícil. Construir solos bons é difícil. Solos marcantes, memoráveis, mais ainda. Mas riffs, meus caros, riff é um negócio difícil demais de criar. E pessoas como Tony Iommi do Black Sabbath e esse cara aqui, Malcolm Young, foram mestres nessa forja. Riff Masters. Falo agora de um estilo um pouco mais extremo de metal. Afinal, tem espaço para metal extremo aqui também. E figuras muito influentes em gêneros extremos. E apenas um que eu diria que, particularmente, que foi um sujeito genial. Ele estava acima da média. O nível dele era bem acima dos demais. Ele tocou com músicos muito brilhantes que ajudaram ele nessa construção, arquitetura da sua identidade sonora. Mas Chuck Schuldiner, vocalista e guitarrista da banda Death, sem dúvida ele
foi o nome mais memorável do gênero extremo. Tem aquela polêmica, e eu diria não tão polêmica assim, sobre qual banda, qual músico teria inventado death metal. A mesma resposta que eu dou para o thrash, eu dou para o death metal. Não é um gênero de um músico só, um criador só. A cara dele, a identidade dele foi desenvolvida por mais pessoas. Só que algumas pessoas dentro do gênero foram mais autorais do que outras, que criaram direções musicais, especificidades musicais que tornaram sua música não apenas conhecida, mas muito identificável. Você escuta, você associa. Estou falando novamente, como é importante, reforço aqui, de música autoral. Alguns sempre são mais autoral do que outros. Foi só o Metallica que inventou o thrash metal, criou o thrash metal? Não. Havia outras bandas nos Estados Unidos e não apenas na Bay Area. O Exodus também tocava thrash, assim como Metallica. Certo? Esses caras tocavam nas suas cenas, ouviam uns aos outros. No death metal também acontecia isso. Mesmo bandas que lançaram álbuns primeiro, isso não significa que elas não escutavam bandas que ainda não tinham condições de lançar ou oportunidade para lançar material. Assim como ouviam também bandas que, digamos, ajudaram a germinar as ideias que musicalmente eles viriam a desenvolver. A banda Death não inventou o death metal, mas dentre as bandas que foram pioneiras do estilo, e Death foi uma delas, eu diria que Death, ou melhor, o Chuck Schuldiner, que é o compositor, a grande mente por trás da sonoridade da banda, foi aquele que pegou influências primeiras de outros estilos, de parceiros, colegas, inclusive de gênero, de dentro do subgênero. No princípio ele se parecia muito com os demais, e as influências de outros subgêneros eram muito evidentes na música dele, mas cada vez mais, a cada novo lançamento, nós notamos, nós sentimos um distanciamento absurdo, grandíssimo. O Chuck lapida a sua arte, a ponto de eu ousar dizer que quando ele finalmente falece, é mais um dos músicos que tragicamente faleceu, no caso dele foi um câncer. Quando ele finalmente falece, o seu último álbum é o ápice da sua obra, é o ápice da sua arte, onde ele conseguiu chegar, teve tempo de desenvolver a sua sonoridade e musicalidade. Álbuns como Symbolic e The Sound of Perseverance, que foi o último álbum da Death, apresentam uma sonoridade extremamente autoral, completamente diferente dos primeiros álbuns da Death, da banda, e também do death metal. E a diferença sonora entre ele, Chuck Schuldiner, e os demais do gênero é tão absurda, é tão distante, e a música ao mesmo tempo soa tão complexa, com assinaturas de tempo, mudanças constantes, intrincada mesmo, difícil, arrojada, refinada, brutal, alta e ao mesmo tempo limpa, transparente, cristalina. Os vocais dele, o growl, no caso, é o vocal sujo, ele também o lapidou, ele o deixou de tal forma, uma espécie de fry, mais limpo, onde nós conseguimos identificar, entender o que ele está falando de fato. São características tão únicas que eu diria que o Chuck não foi pioneiro do death metal, embora ele tenha sido um dos. Mas eu acho que, de fato,
Ele não foi pioneiro no começo, mas sim no fim da sua vida. Quando ele estava morrendo, quando ele estava doente, foi quando ele chegou ao seu ápice criativo. E com seus últimos 2 álbuns, que ele realmente criou um tipo de sonoridade completamente diferente, distinta de todas as outras bandas de death da cena. Essa sonoridade era única. Ninguém soava como o Death. Um estilo extremo, mas ao mesmo tempo muito técnico e também melódico. É diferente. Symbolic e The Sound of Perseverance são álbuns completamente diferentes de tudo que vocês escutam no death metal até aquele ponto. E claro, álbuns que seriam extremamente influentes depois. Mas era completamente diferente de tudo. Parecia, finalmente soava como um novo gênero. Ou melhor, um novo subgênero, né? Dentro do metal. Os primeiros álbuns de death não soavam dessa forma. A gente conseguia associar mais outros subgêneros do metal dentro daquilo que estava sendo criado nos primórdios do que a gente consegue perceber, por exemplo, no final aqui, nos últimos 2 álbuns do death. Agora sim, está soando autoral. Agora sim, se existe um death metal, né, um metal da morte, né, uma música mórbida que soa, algo produzido por uma tanatologia filosófica, digamos assim, e musical, é a obra tardia, os últimos momentos da vida do Chuck, físicos e mentais criativos. Ele foi um músico que foi lapidando cada vez mais sua música. E no fim, ele se tornou esse ícone que ele virou, esse herói da guitarra, porque ele é absolutamente fantástico tocando. E também alguém admirado pelas composições, pelo conceito musical que ele criou, pela sonoridade distinta, única, que ele imprimiu na sua banda, no seu bebê, chamado Death. Uli Jon Roth. Este guitarrista é mais um da categoria dos não tão conhecidos como deveria ser e bem subestimados a ponto de não se reconhecer a tamanha influência que ele teve em guitarristas principalmente virtuosos. Ou também não ser conhecido no seu trabalho, que é majestosamente superior, no período que ele esteve em uma banda de sucesso, do que a música comercial, também de sucesso, né? Que a banda atingiu, que a levou ao estrelato, a vender milhões e milhões de discos, ouro, platino e escambau, mas música comercial que não chegava nem aos pés da música que Uli Jon Roth criou para essa banda, do refino da autoria dessa música e das influências clássicas que ele depositou nela, misturando essas influências clássicas com o hard rock e definindo o som setentista que essa banda tinha. A banda em questão é o Scorpions, a alemã Scorpions. Os álbuns que levaram Klaus Meine e Rudolf Schenker ao estrelato foram, claro, Blackout e Love of the First Thing, álbuns de metal oitentistas. Mas do ponto de vista de composição, refino, riqueza, o grande cálice, a grande bebida dos deuses, né, o mel, o néctar dos deuses, da discografia da banda, reside nos álbuns setentistas, naqueles que este homem aqui era o principal compositor, a mente daquela banda. Uli era erudito demais, ele era refinado demais. É outro guitarrista que é adorado, principalmente pelos virtuosos e shredders, aqueles que têm um apreço, um ouvidinho ali para música clássica também. Ele é, sem dúvida, o pai
dos guitarristas neoclássicos. Esse título, algumas pessoas podem dividir com o Ritchie Blackmore como um dos grandes pioneiros influenciadores de figuras, né, como Yngwie Malmsteen, Vinnie Moore, Tony McAlpine, Jason Becker. Mas ninguém é tão influente como Uli para a criação de um estilo de tocar guitarra que pudesse ser chamado de neoclássico, onde nós conseguimos ouvir influências classicistas barrocas no seu estilo de tocar e misturado com um estilo popular da época, hard rock. Está misturado ali. Quando Yngwie aparece, Tony McAlpine aparece, Jason Becker, eles vão por uma veia bem purista, né? O Vinnie Moore. O Uli misturava isso com hard rock, como o Ritchie, né, que tinha influências clássicas também, mas não tão perceptíveis, eu diria até escrachadas, né, explícitas, como o Uli tinha. O Ritchie, ele misturava com heavy rock, era algo mais híbrido, mas sem os dois, e principalmente o Uli, muitos guitarristas neoclássicos não existiriam. E é interessante como o Uli não soa como nenhum dos outros dos seus, digamos, pupilos históricos, né? Ele não ensinou os outros, mas ele influenciou os outros. Os demais não soam como ele. Não tem o estilo dele. Porque a música que ele criava tinha influências clássicas, mas ela não era inteiramente dedicada ao clássico. Era uma mistura, era um pezinho no clássico e um pezinho na música popular ao mesmo tempo. Ouvir Uli tocar em álbuns como In Trance, Virgin Killer, Taken by Force, ou no clássico álbum ao vivo, que ele está simplesmente fenomenal, é o álbum Tokyo Tapes. O ao vivo, o último registro dele com Scorpions, é mind-blowing, é de explodir a cabeça. Como tocava, meu Deus, é refinado, é lindo o estilo do Uli. O que ele fazia na Stratocaster, depois o que ele veio a fazer nesse modelo de guitarra aí, que está exemplificado na arte do vídeo, né? Com uma corda a mais e uma sonoridade bem distinta de todas as guitarras que vocês vão encontrar no mundo, né? A Sky Guitar. A sonoridade que ele desenvolveu não era algo que tinha precedentes também. O Ritchie não soava como ele. Quando o Uli apareceu, quando eu ouvi o Uli pela primeira vez, eu fiquei, caramba, quem é esse cara? Que isso, que coisa absurda que esse cara tá tocando. Que arranjo é esse, que solo é esse? Era majestoso. Há algo de hendrixiano no estilo de tocar do Uli. Ele foi muito influenciado pelo Hendrix, mas ao mesmo tempo ele é bastante diferente do Hendrix, tem as raízes sonoras da música dele, mas o que ele traz, né, para a fórmula, né, para a massa de bolo sonora, digamos assim, são influências principalmente clássicas e barrocas. É lindo, lindo o que ele faz. E tocando, repito, no hard rock. Não é uma música que você vai ouvir, nossa, é guitarra tocando música clássica. Não. É um espírito clássico, virtuoso, que nós podemos chamar, sim, com Uli, de neoclássico, dentro do hard rock, dentro de uma banda como a Scorpions. Os álbuns, musicalmente falando, mais eruditos do Scorpions, mais impressionantes em termos de estrutura e composição, não são os álbuns do sucesso. Não são os álbuns que tornaram a banda famosa e rica, milionária. São os álbuns setentistas desse sujeito aí. Acho que eu tenho tempo e energia para falar de mais 2 músicos. E por que não falar de mais um baixista? Não vamos falar só de guitarristas, não. Tem mais baixistas que podem entrar aqui nessa seleção. E já que, infelizmente, Lemmy Kilmister, né, a voz, o baixo, né, o pai da sonoridade, a alma do Motorhead, faleceu, né, há uns bons anos, eu acho que é justo
a fazer uma homenagem a ele e lembrá-lo aqui. Porque esse cara aí, né, diferente, né, de uma música refinada, né, erudita, extremamente avançada, que era a música, o estilo de tocar do Willie John Roach na guitarra, fez uma música bem rudimentar, bem alta, estridente, suja, tão suja quanto os seus vocais, mas autoral. Quem era sujo como o Lemmy? Logo no primeiro álbum do Motorhead. Ou, melhor ainda, em Overkill, Ace of Spades, Bomba. Quem soava daquele jeito? E o principal, que é uma característica que eu acho que muita gente deixa passar batida. Não apenas a sujeira, mas a velocidade que o Lemmy tocava. Esse aspecto é primordial, fundamental. Se há alguém que influenciou bastante o que nós viríamos a chamar de speed metal, e também power metal, né? O Speed, um dos caras responsáveis por isso, é esse sujeito aí. Lemmy tocava rápido. Ele não tocava baixo com os dedos, ele preferia paleta. E ele paletava muito rápido. Por quê? Por uma razão muito simples. O Lemmy, ele foi roadie do Jimi Hendrix. Ele amava, adorava Jimi Hendrix, né? E o sonho dele era ser guitarrista, mas ele não era talentoso o suficiente para tocar o instrumento, e ele sabia disso. Ao invés de pegar uma guitarra e tentar ser um músico minimamente bom, e fracassando e sendo medíocre, maltratando os ouvidos das pessoas, ele decidiu pegar o baixo e tocar guitarra no baixo. Tocar um baixo como se fosse guitarra. Já que eu vou agredir os ouvidos das pessoas com a guitarra, eu vou pegar o baixo e agredir mesmo os ouvidos das pessoas. Na mixagem, o baixo dele é sempre mais alto do que a guitarra. E Motorhead não era conhecida de graça por ser a banda mais alta do mundo. Era de fato, porque o Lemmy levava a altura da sonoridade do baixo dele nas alturas mesmo. Quem foi em shows do Motorhead, teve essa experiência, vai relatar. Caramba, fiquei com meu ouvido zunindo, né? Aquele zumbido chato, sei lá, por 5, 6 dias, uma semana, de tão alto que o Lemmy tocava. E o estilo da banda é veloz, speed, mas muito influenciado por aquilo que o Lemmy está fazendo no baixo. Um cara que toca, né, teoricamente toca guitarra com baixo. Ele não parece um baixista, ele parece um guitarrista tocando no baixo. Um guitarrista medíocre tocando no baixo. Mas o estilo de tocar baixo dele, o que ele criava e escrevia, as composições que ele fazia, aquela sujeira toda, aquela música podreira, né, alta pra caramba, agressiva, veloz. É pra isso que a gente coloca um álbum do Motorhead. A gente não quer tapinha no ombro, né, algo para acariciar os nossos ouvidos. A gente quer música copo sujo, música que soe como o ronco de uma Harley Davidson, uma motoca da estrada, que tem aquela poluição característica do momento, da máquina, da sensação. Motorhead é sujo, né? E ela é compatível com os próprios vocais do Lemmy, que também não era um grande cantor, muito longe disso, mas ele tinha aquela rouquidão, né? Aquela voz áspera, né? Ele era rouco demais, aquela aspereza na voz, parecendo um fumante crônico, né? Um cara completamente ferrado da voz. Ele rasgava, tinha aquele vocal muito sujo, muito rasgado, que utilizava também para cantar, né? Comunicar as ideias que ele tinha, o estilo de vida, né? Rock and roll que tinha. O Lemmy não, por mais que ele soasse diferente de qualquer outra banda, né, de qualquer outra coisa que ele já tinha feito, inclusive anteriormente à fundação da Motorhead, ele nunca disse que cunhou um termo para o estilo de música que ele fez. Ele sempre dizia, reforçava,
We are Motorhead and we play rock and roll. Ele abria os shows com essa expressão. É isso aí. É isso que é o Motorhead, rock and roll. Não hard rock, não heavy metal, por mais que soe metal. Rock and roll. É atitude. Atitude. Atitude que refletia sonoramente esse espírito. Essa energia, né? Essa postura. Tá no som também. Motorhead não apenas parecia ser, era também sonoramente. Uma coisa muito importante, né? Tem muita banda que parece ser alguma coisa, mas sonoramente não comunica nada. Ou comunica coisas muito semelhantes, similares, iguais, né? A tudo que tá por aí. Na época do Motorhead, ninguém soava como Motorhead. E por isso o Lemmy é importante, historicamente importante, e tão influente também para bandas que queriam tocar mais rápido e depois de maneira mais extrema. Para fechar, eu escolhi falar de mais um vocalista. Eu poderia abordar o Ed Van Halen também, né, o lendário guitarrista do Van Halen, mas eu acho que eu já falei de muitos guitarristas nesta lista. A morte dele foi bastante recente, a banda aparentemente acabou, né, com o falecimento dele. Não vejo muito sentido em o Alex, o irmão dele, baterista, reunir com outros músicos, chamaram um guitarrista diferente para continuar. Né? Houve rumores sobre isso, não vejo sentido. Então eu poderia falar tranquilamente aqui do Ed Van Halen também. Então fica para vocês, na mente de vocês, um adendo que é o Ed Van Halen. Ele perfeitamente se encaixa também nessa seleção. Mas eu optei por falar do Rob Halford, mais um vocalista, porque eu prezei por uma seleção onde não houvesse tantos, mas que talvez, né, alguns poucos fossem selecionados, para não dar ideia, para não ficar reforçar aquela ideia, né, de que apenas, né, vocalistas são figuras emblemáticas, insubstituíveis para uma banda e a imagem, né, dela ou de sua sonoridade. Mas alguns realmente são. Alguns realmente são. E a história prova isso. Então, vou terminar com mais um vocalista e deixar o Van Halen como menção honrosa também, né? Principalmente porque eu estou ficando cansado já. E como abordei guitarristas demais, vamos com mais um vocalista aqui, que eu acho que a coisa dá uma equilibrada. Vamos então para os vocais do Halford. Rob Halford, ele é notoriamente, né, conhecido por ser o vocalista, um dos vocalistas da longeva carreira do Judas Priest. Ele não esteve na banda em um breve momento nos anos 90, onde eles convidaram um rapaz, inclusive era muito influenciado por ele, né, o estilo vocal era muito semelhante ao Halford para fazer basicamente o que o Halford fazia. Embora a sonoridade do Judas Priest na década de 90 ficou ainda mais extrema do que aquele metal tradicional que eles tocavam. Esse cara era o Ripper Owens. Com todo o respeito ao Ripper, ele era muito bom, né? Tinha uma saúde vocal invejável, eu acho que ele ainda tem. É um vocalista que consegue emular muito bem o que o Halford fazia, e que não necessariamente precisa cantar como ele, embora ele seja convidado, ainda tem uma carreira por causa disso, né? Por causa da capacidade que ele tem vocal de se aproximar do que o Halford fazia. Inclusive, né, ele foi descoberto por causa de uma banda cover de Judas Priest que ele participava. Mas o Ripper não é o Halford. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas hoje o Ripper canta muito mais que o Halford. Claro, olha a idade do Ripper Owens e olha a idade do Halford. Halford hoje ele é um ancião. Mas uma comparação justa só é possível se vocês compararem ambos no ápice físico deles. Halford é insubstituível. Sem Halford não haveria Ripper. E outra coisa, sem Halford e Ian Gillan, vocês acham que vocalistas operáticos, né, que alcançam aquelas notas altas absurdas, seriam tradicionais no metal, no rock?
Difícil, muito difícil. Rob Halford é muito influente, especialmente para o metal. Não que o Ian Gillan não seja. Até porque o Gillan fazia heavy rock, né? The Purple não se intitulava, não se classificava como uma banda de heavy metal. Rich Blackmore não gostava do termo. O Ian Gillan também não via muito sentido. Quem abraçou com gosto, né, o rótulo, que não era necessariamente um elogio, foi o Black Sabbath, foi o Tony Iommi. Mas um sujeito influente, muito influente no metal, por atingir notas altas, aquelas oitavas absurdas, com qualidade, com controle, com uma técnica, respiração absurda, foi o Rob Halford. Rob Halford absurdo, né? Falei do Ed Van Halen como menção honrosa, poderia falar também do Freddie Mercury. Alguém que, entre os vocalistas, também é alguém bem notório também pelo estilo vocal, qualidade vocal e notas altas também, né? Não tão altas quanto o Halford. Algumas notas que o Halford alcançava eram absurdas, e elas foram influentes demais para todos os vocalistas operáticos que nós encontramos principalmente depois, mais tardiamente, na década de 80. Bruce Dickinson, Geoff Tate, né? O Dio também, que é setentista, acabou influenciando alguns, né? Mas o Dio também não canta tão alto como o Halford. Para vocês terem ideia das notas altas absurdas que o Halford atingia, nós não precisamos ir para álbuns tardios da discografia do Judas Priest. A gente começa lá no início mesmo, nos primórdios. Rock'n'Rolla não tem tantos exemplos, mas peguem um segundo e clássico maravilhoso álbum Sad Wings of Destiny. Que isso? É surreal o que o Halford consegue fazer. A saúde vocal que esse cara tinha, e que ele conseguiu manter por anos e anos e anos. Não à toa ele é chamado de Metal God, porque a voz dele não é apenas metálica, é uma coisa quase no ápice físico dele, mental dele e criativo. Era quase inumano tentar cantar como ele, era arriscado, era difícil, quase impossível de atingir algumas notas que ele atingia com tamanha perfeição. Isso, claro, né? Falando de atingi-las sem um treinamento adequado, né? Com segurança e tendo um aparelho vocal também, né? Avantajado, único como ele tinha. Claro que vocalistas treinados, né? Cantores, por exemplo, de ópera, poderiam atingir talvez aquelas notas, mas não alguém comum, sem treinamento, né? Sem estudo, que apenas desce na telha, quero ser vocalista de metal. De forma nenhuma. O Halford também é parte fundamental do som do Judas Priest. E eu acho que isso fica bastante evidente justamente quando ele sai da banda, pela primeira vez, depois do álbum Painkiller, né? O álbum Painkiller de 90 foi o último álbum dele com a banda até o retorno, até a reunião, né? Já nos anos 2000, com a gravação do álbum Angel of Retribution. Houve um hiato, o Judas Priest produziu muito pouco durante os anos 90, foram 2 álbuns só, né, com Ripper Owens, mas não funciona. A falta do Halford, mesmo velho, mesmo com uma saúde vocal inferior ao Ripper, foi muito sentida, porque o estilo dele, o timbre dele, é muito específico, muito específico. Mesmo quando alguém tenta cantar como ele, a gente escuta o Halford no vocal dos copycats, entre aspas, dele, com todo respeito, né? Há vocalistas que fazem isso, como o Ripper, ou, por exemplo, o Ralph Shippers. Sem ser desrespeitoso, tá? Eu adoro esses caras. O Ralph Shippers, eu gosto muito dele. Mas, né, o papai do estilo, da assinatura, e quem consegue fazê-la como ninguém, e influenciou gerações e gerações de metaleiros, de vocalistas, né? E até mesmo de guitarristas, porque ele é quase uma guitarra cantando. É interessante como a voz do Halford ela complementa as guitarras gêmeas do Judas Priest. É aí que está a chave. É aí que está a chave, o elemento insubstituível. Como a voz dele
é tão absurda e estridente que ela é quase uma terceira guitarra na mixagem. Esse cara, quem conseguia fazer isso, era o Halford. Halford era majestoso. Enfim, menções honrosas ao Ed Van Halen, ao Freddie Mercury, né? O Queen até tentou, né? Outro vocalista tentou com Paul Rodgers primeiro, né? Tentou depois com Lambert. Respeito a todos eles, tá? São vocalistas muito bons, competentes, mas não dá para substituir o Freddie, né? E é algo evidente. Ele era muito diferente, ele era muito único, muito autoral, não apenas no vocal do Freddie, a gente encontra isso, mas também na expressão corporal, né, na linguagem corporal, como um showman, que é uma característica inclusive muito forte no Halford também. Eles são muito performáticos, né? Eles eram muito espalhafatosos, a presença deles chamava atenção, ocupava todo o palco, e nós percebemos também uma ligação muito íntima dos dois naquilo que eles estão cantando e na expressão corporal. A maneira como eles respiram, o movimento do diafragma, o gestual, né? Eles eram artistas completos. Halford, Freddie Mercury, eles não cantavam apenas com a voz, eles cantavam com o corpo. O corpo deles era a expressão, continuidade dessa voz, desse som que era emitido, né? Na verdade é a base, a origem, né? Eles não cantam só com as cordas vocais, né? Não respiram apenas com os pulmões, né? Não usam apenas o diafragma. Eles eram vocalistas tão poderosos que eles cantavam com o corpo inteiro, né? E claro, né, a estrutura deles era fantástica, incrível, né? Uma saúde absurda. E definiram, certamente, a sonoridade de suas bandas, né? Marcaram geração e são definitivamente insubstituíveis, que é o tema, o termo, né? A classificação, o que eu quis de fato assinalar, grifar aqui neste podcast. Mas está bom, eu já estou cansado, eu acho que foram exemplos suficientes para me fazer compreender, esclarecer onde eu queria chegar, e espero que a jornada tenha sido satisfatória para aqueles que curtem, gostam dessas bandas e artistas, e também, claro, os gêneros envolvidos. Um abraço a todos e saudações corvides.